Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Nosso bondoso Deus, mais uma vez nos conduz até a sua santa casa, para como assembleia, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, possamos assim prestar culto que só a Ele é devido. Para tanto, para que iniciemos o nosso momento de culto ao nosso Deus, peço que você baixe a sua fronte, para que assim possamos fazer uma oração. Ó Senhor, Deus Santo e bendito, Deus soberano, mais uma vez, ó Pai, nós bendizemos o Teu nome. Mais uma vez, ó Pai, neste dia nós retornamos até a Tua santa casa, a fim, ó Pai, de juntos, como povo do Senhor, entoarmos louvores a Ti, reconhecendo assim a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, ó Pai, o Teu governo, o Teu domínio sobre tudo e sobre todos. E assim então, com reverência e santo temor, nós então nos achegamos aqui diante da Tua presença, a fim, ó Pai, de prestarmos culto que só a Ti é devido. Sendo assim, ó Pai, nós rogamos da parte do Senhor a condução do Teu Santo Espírito em cada ato deste culto aqui a ser realizado. Nos achegamos, ó Pai, diante de Ti, na mediação de Cristo Jesus, o qual nós temos livre acesso perante a Tua presença, e assim então nós adentramos na Tua casa com ousadia, com alegria, com intrepidez, ó Pai. Nós tomamos a Tua palavra santa e autoritativa, inerrante em nossas mãos. Nós a lemos, ó Pai, nós juntos, a uma só voz, entoamos louvores ao Teu nome, e nós também, ó Pai, nos achegamos diante de Ti, a fim de sermos alimentados pelo Senhor por intermédio da pregação da Tua palavra. Assim nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor Deus também fale conosco por intermédio da mesma, nos corrigindo, nos edificando, ó Pai, nos mostrando o caminho no qual temos que seguir, para que assim então sejamos transformados, mudados naquilo que precisamos ser mudados, que assim então sejamos transformados de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus. Nós também, ó Pai, temos a tão bendita e rica esperança representada aqui na mesa do Senhor, apresentada diante de nós, a ceia do Senhor, o qual nós também somos ricos e profundamente abençoados, ó Pai, com a viva lembrança de que Cristo Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue, ó Pai, teve o corpo moído naquela cruz, a fim de que então encontrássemos redenção
e perdão para os nossos pecados. Dá-nos, ó Pai, da Tua graça e da Tua paz. Conduze-nos, ó Pai, neste culto. Toma cativo as nossas mentes e os nossos corações, na certeza da presença daquele de quem estamos, reconhecendo toda a Tua soberania, majestade e principalmente, ó Pai, a Tua santidade. Dá-nos da Tua graça e da Tua paz. Conduze-nos em tudo. Pois essa oração que fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu convido a amada igreja para que se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus, para que de forma alternada nós leiamos então o Salmo de número 42. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Salmo de número 42, faremos essa leitura de forma alternada. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Leiamos todos juntos o verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Os irmãos podem assentar-se, ainda nesse intuito, reconhecendo as misericórdias do Senhor, que o cântico a Ele esteja sempre nos nossos lábios, que assim então entoemos o hino de número 5, Trindade Adorada. Cantemos com todo o nosso ânimo e vigor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos a oportunidade de estarmos diante do nosso Deus, confessando assim os nossos pecados. É um momento de confissão e contrição, no qual somos orientados, instruídos pela palavra do nosso Deus em Provérbios 28, 13, que nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia.
baixamos assim as nossas cabeças e confessamos nossos pecados. Em seguida estaremos agradecendo ao Senhor pelo perdão do pecado. Senhor Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus vivo e verdadeiro, Trindade augusta e santíssima. Senhor, nos achegamos diante do Teu trono de graça para confessar ao Senhor os nossos pecados. Sabemos que somos transgressores, temos pecado, entristecido ao Senhor e ao Teu Santo Espírito. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor há sim, ó Deus, de perdoar os nossos pecados. Cremos nisso. Para isso, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, porque sabemos, ó Deus, que não podemos nos esconder do Senhor. Sabemos, ó Deus, que precisamos confessar os nossos pecados e deixar para que possamos, ó Deus, estar cumprindo o que o Senhor nos ordena na Tua palavra. Nos ajuda, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer e nada somos, ó Deus. Por isso nos rendemos diante do Senhor e pedimos perdão, Senhor, e tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda a estar sendo testemunho de Cristo diante dos perdidos, diante daqueles que não Te conhecem. Também, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, lendo a Tua palavra, louvando, bendizendo o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos nesse momento de nos achegar ao Senhor e Te pedir perdão. Obrigado por tudo que Você tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus e recebemos também a instrução no Salmo 45, de 1 a 3, que nos diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Meus irmãos, os que assim puderem, vamos ficar de pé. Iremos louvar ao nosso Deus com alegria no coração, com 2 cânticos: Pão e Vinho e Pão da Vida. Celebramos comunhão.
comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração. És digno de louvor. Recebe a
adoração. Meus irmãos, podem sentar-se. Esse é um momento de dedicação, no qual nós temos a oportunidade de depositar no gasofilácio os dízimos e ofertas. Sabemos que esse é um cumprimento, é uma ação que o Senhor nos ensina na sua palavra, que devemos dizimar e ofertar. Recebemos também a instrução em Colossenses 3, 23 e 24, que nos diz: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Amém. Iremos cantar agora Tudo para Ti e possam ter a oportunidade de depositar os dízimos e ofertas. Em seguida, nós estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus, ao nosso irmão Diácono Gesimiel. Estaremos agradecendo pelos dízimos e ofertas. Tudo para Ti, cantar isso. Nem os céus dos céus te podem conter. Tu és majestoso em glória e poder. Tudo em Cristo tu criaste, e nele tudo subsiste. No nosso meio presente estás. O teu Santo Espírito opera em nós. Na tua graça descansamos. A nossa vida te pertence. Tudo vem de ti. Ó poderoso Deus, tudo para ti. Ofertas, filhos teus. Nem os céus dos céus te podem conter. Tu és majestoso em glória e poder. Tudo em Cristo tu criaste, e nele tudo subsiste. No nosso meio presente estás. O teu Santo Espírito opera em nós. Na tua graça descansamos. A nossa vida te pertence. Tudo vem de ti. Ó poderoso Deus, tudo para ti. Ofertas, filhos teus. Tudo vem de ti. Ó bondoso Deus, tudo para ti. Ofertas, filhos teus. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado, nesse momento da dia, Pai, levamos a voz para te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos em tua casa, para juntos louvarmos e agradecermos o teu nome. O Senhor tu merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória nos céus e na terra. Ó Deus maravilhoso, nesse momento te agradecemos, Pai, a oportunidade de contribuirmos para a tua obra, Pai, trazendo para a tua casa os dízimos e as ofertas. Ó Deus maravilhoso, derrama
tua graça, tua misericórdia, o teu amor, Pai, sobre cada um dos teus servos aqui presentes. Tanto aqueles que não contribuíram, Pai, como aqueles que não contribuíram, pois tu sabes o coração de cada um, Pai. Aqueles, Pai, que não puderam fazer, por necessidade, Deus Santo, por falta de emprego, por falta de trabalho, Pai. Abre as portas, Deus Santo, para que possam também trazer, Pai, os seus dízimos e ofertas à casa do tesouro. Amém. Ó Deus maravilhoso, que esses recursos, Pai, possam ser usados devidamente para o engrandecimento do teu reino, para o crescimento da tua obra aqui na terra. Deus maravilhoso, Deus santo, tudo isso nós pedimos, Pai, tudo isso te agradecemos, não porque mereçamos, Pai, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Amém. Deus seja louvado por podermos servir a Ele de maneira cultica mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 19. Parece que hoje o calor está um pouco maior do que nos outros dias, né? Nós três aqui que o digamos. Atos 19, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 20. Bendito seja Deus. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que diziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços,
achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor bendito, Deus da palavra, te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, como teu servo aqui, Senhor, orou. Que o Senhor assim toque cada um de nós, pela tua bendita palavra, que eu venha expor as verdades desta palavra, e o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Cristo Jesus, que nós te oramos. Amém. Imaginem, meus irmãos, uma aldeia que vive muito próximo a um bosque venenoso. E de repente, à noite, surgem alguns curandeiros mágicos com promessas e amuletos. As pessoas presas ao medo guardam esses objetos e esses amuletos oferecidos por esses curandeiros, guardam esses objetos como se fossem a própria vida, como se a vida deles dependessem disso. De repente um médico chega, muito humilde, e não só cura as enfermidades daquelas pessoas que viviam na aldeia com remédios verdadeiros, mas também ensina essa população a se refrescar e a se alimentar e beber de uma água limpa, de um novo poço ao qual eles não conheciam. Aos poucos, aqueles velhos amuletos e talismãs que eles guardavam, como se a vida deles dependesse disso, são lançados ao fogo. Eles vão deixando de pôr a sua confiança naqueles objetos para transmitirem a sua confiança para este novo médico, sábio e que de fato cura aquele povo. É exatamente assim, guardadas as devidas proporções, que a palavra de Deus, ela age quando ela chega em algum lugar. A palavra de Deus não é apenas uma alternativa de consolo àqueles que estão precisando dela, mas ela de fato mostra a todos aqueles que precisam quem é o médico verdadeiro e que leva ao povo a renúncia do engano, seja ele qual for. Isso é algo que nós vemos no texto que nós lemos hoje aqui. Muitas pessoas que viviam enganadas em Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, um grande centro comercial, um grande centro religioso, que eu já disse aqui, o lugar onde tinha o templo daquela deusa Artemis ou Diana, e é ali que Paulo estabelece mais uma vez o seu ministério de pregação, de exposição das Sagradas Escrituras, por assim dizer, do Evangelho ao qual aquele povo precisava. E Lucas, que registra esse fato, faz questão de deixar muito claramente que Paulo pregava a palavra de Deus ali, falava das verdades do Evangelho, mas que também foi usado poderosamente por Deus naquela cidade. Éfeso se tornou, inclusive, um lugar muito importante para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino de Deus. E é ali também que Lucas registra esse incidente, além de registrar os milagres, registra esse incidente que nos parece tão curioso. Como que pessoas podem tentar expulsar espíritos malignos e o espírito maligno olhar para essas pessoas e dizer: eu conheço a Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não sei quem você é, você não tem autoridade alguma. E é sobre isso que nós falaremos hoje, à luz desse texto, dessa perícope, exatamente pensando no seguinte tema: a palavra do Senhor vence as trevas e transforma vidas. A palavra do Senhor vence as trevas e transforma vidas.
E a partir da exposição desse texto, nós vamos ver 3 porquês de que a palavra de Deus é a única que consegue vencer essas trevas e transformar a vida das pessoas que estão perdidas. O primeiro fato que nós precisamos entender, o primeiro porquê, é porque a palavra de Deus é o anúncio de um reino libertador. Nós vemos isso nos versículos de 8 a 10, que nos dizem assim, volte os seus olhos, por favor, para o texto. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Se você lembrar das exposições que já passaram, você vai se lembrar também que essa era a forma de Paulo expor as Escrituras. Quando Paulo chegava a uma cidade desenvolvida, onde ali havia uma sinagoga, a sua primeira atitude era se dirigir aos judeus, aqueles que eram conhecedores do Antigo Testamento, aqueles que conheciam a lei de Moisés, aqueles que deveriam reconhecer que Cristo haveria de vir, aqueles que precisavam entender que Cristo já havia vindo. A estes, primeiramente, é que Paulo se dirige para falar das verdades do Evangelho. Como alguém que espera uma boa notícia, como alguém que espera a chegada de uma pessoa que você tem muita estima, e aí você precisa de alguém que chegue para você e diga, olha, essa pessoa já chegou, se alegre, essa pessoa já chegou. Era esse o papel de Paulo. E Paulo faz isso durante 3 meses na sinagoga, ousadamente falando, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Em outras palavras, Paulo muito eloquentemente e dialogando com aqueles judeus, ele desejava demonstrar e se esforçava nisso, em demonstrar aos judeus o Messias que vocês tanto esperavam, que tanto foi profetizado no Antigo Testamento. Ele já veio. O nome dele é Jesus. Aquele homem que passou por Nazaré, que passou por Cafarnaum, mas também aquele homem que, ao chegar em Jerusalém, foi crucificado, morto e sepultado. Mas que não permaneceu sepultado. Na verdade, ao 3º dia, como ele mesmo disse, e como as Escrituras também profetizaram, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, e porque ele é o Messias, ele estabeleceu um novo reino. Como ele mesmo disse aos seus discípulos, o meu reino não é deste mundo. É um reino espiritual, o qual inaugurei com a minha morte, venci a morte, e agora vocês todos pertencem a esse reino. A questão é que a atitude dos judeus, à luz do que Paulo falava, é uma atitude que não nos impressiona, porque ela se repete em outros momentos que Paulo pregou sobre o Evangelho. A atitude, a saber, é que está no versículo 9. Os judeus, alguns deles, se mostravam empedernidos e descrentes. Então, primeira coisa, quando Paulo falou deste evangelho aos judeus, a primeira coisa era que eles não acreditaram. Eles endureceram o seu coração. E isso é interessante porque Calvino, ele fala sobre isso no comentário desse texto. Ele diz que quando a palavra de Deus ela é exposta, ela é explicada àqueles que estão perdidos, mas que são réprobos, pessoas que não serão libertas, ou elas enlouquecem, ou elas se tornam inimigas da palavra de Deus. E o que acontece aqui é algo que nos é muito comum. Os judeus endureceram os seus corações e rejeitaram a mensagem de Paulo. A segunda coisa que esses judeus fizeram é o que diz a continuação do versículo 9. Eles passaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então, eles não somente endureceram o seu coração, como também passaram a difamar o Evangelho, a palavra de Deus.
E aí eu já disse a vocês, aqui em outra exposição, que nós que falamos da palavra de Deus precisamos ter muito cuidado com o trato que as pessoas dão à palavra de Deus. Porque uma coisa é a pessoa endurecer o seu coração, uma coisa é a pessoa dizer, talvez mais tarde, quem sabe, eu penso sobre isso. Outra coisa é a pessoa escarnecer do nome do Senhor Jesus Cristo. É totalmente diferente. Que é isso que os judeus estavam fazendo aqui. Eles passaram a difamar o Evangelho publicamente. E é por esta razão, preste atenção, é por esta razão que a atitude de Paulo, ela é de tangenciar esses judeus. Paulo agora muda a sua rota. Ao invés de falar aos judeus de coração duro que estavam difamando o Evangelho, ele agora passa a falar aos gentios. Ele não fala mais na sinagoga, ele vai, no final do versículo 9, vai discorrer diariamente na escola de Tirano, que nós não sabemos exatamente o que era essa escola de Tirano, mas um lugar onde muito provavelmente se ensinavam filosofias e outras coisas, e Paulo escolhe aquele lugar para falar da mensagem do Evangelho àqueles que eram gentios. Ressalte-se ainda que Paulo, apartando-se dos judeus difamadores, separou os discípulos, separou aqueles judeus que creram na palavra do Senhor. E aí foi para a escola de Tirano para lá falar da mensagem do Evangelho, para falar da mensagem da cruz, com toda a ousadia, com toda a eloquência e com toda a sabedoria que Paulo propriamente tinha. Agora preste atenção. O versículo 10 nos diz que Paulo permaneceu na escola de Tirano por quanto tempo? Quanto tempo? 2 anos evangelizando todos aqueles que passaram por ali. Enquanto entre os judeus, quanto tempo ele passou? 3 meses. 3 meses foram suficientes para que os judeus, ouvindo a mensagem do Evangelho, eles rejeitassem esta mensagem e difamassem a palavra de Deus. Em contrapartida, entre os gentios, por 2 anos, Paulo pregou a mensagem da cruz. Isso é interessante porque, mais uma vez, nos chama a atenção o fato de que muito largamente a palavra de Deus alcança aqueles que estão perdidos. Mas, pastor, todos são perdidos. Sim, mas eu estou falando aqui dos perdidos que não conheciam nem sequer, muito provavelmente, as Escrituras do Antigo Testamento. Você sabe aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus de Israel? Nada. O Evangelho alcançava muito largamente a essas pessoas. Agora você quer saber por quê? Preste atenção. Porque os judeus têm uma característica muito forte. A maioria deles. Eles são orgulhosos. São orgulhosos. João Batista, lembra João Batista? João Batista, quando pregava, chamando os fariseus e os saduceus de quê? De quê? Raça de víboras, cobras, caninanas, ninho de cobras. Ele dizia aos judeus: olha, vocês produzam frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. E não abram a boca para dizer: temos por pai Abraão. Os judeus, muitos deles, têm este orgulho, esta característica de se considerarem um povo que o próprio Deus os havia
escolhido. Nosso pai é Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos privilegiados. Mas, meus irmãos, para que haja conversão verdadeira, é necessário reconhecer que nós precisamos do Senhor. Não é Deus que precisa de você. Não é o Senhor que precisa de você. Porque desde quando Adão pecou, Deus poderia ter continuado a história e não lhe salvado. E aplicado a sua justa ira, a seu juízo. Ele poderia ter dito, como nós que somos pais, às vezes dizemos: eu já avisei, eu já falei. Eu já disse lá, Adão, se ele errasse, estava perdido. Mas Deus não fez isso. Deus demonstra a sua graça. Entretanto, Ele nos deixa muito claro que em relação aos soberbos, Ele resiste. E só dá graça aos humildes. Aos humildes. Estes humildes, são estes humildes que recebem a palavra de Deus em larga escala, de maneira que no versículo 10 nós lemos o seguinte: passado ali 2 anos, durou isto o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora escute, não quer dizer que todos os habitantes, literalmente, ouviram a palavra de Deus. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que de todas aquelas nacionalidades, haviam pessoas que ouviram da palavra de Deus. Lembremos do começo de Atos. Aquilo que começou em Jerusalém, que se ampliou para a Judeia, que transbordou para Samaria, que agora saiu da região do Oriente Médio e passou para a Europa, agora atingiu povos, habitantes de toda a Ásia. O reino de Deus está crescendo. Mas a mensagem do Evangelho não é recebida por todas as pessoas. Sabe o que ele também me chama a atenção nesse ponto? De que a palavra de Deus é o anúncio de um reino que é libertador? É que tem pessoas que acreditam estarem vivendo de maneira correta pelo que fazem, mas não são capazes de receberem a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para se sujeitarem a Ele. Então escute, preste atenção nisso. Você com certeza conhece pessoas que fazem coisas boas e que dizem que fazem coisas boas, que ajudam o próximo, que são honestas, que buscam ter uma conduta ilibada na medida do possível, mas que ainda assim rejeitam a mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, não é uma mensagem meramente ética, moral. Para receber a mensagem da cruz é necessário se submeter a este Rei, o Senhor Jesus Cristo, que venceu ali naquela cruz. E a palavra que foi rejeitada por alguns judeus foi recepcionada, foi aceita em larga escala pelos gentios e judeus da dispersão, judeus que estavam dispersos. Então, a palavra do Senhor vence as trevas e transforma vidas primeiro, porque esta palavra anuncia um reino libertador. É por isso que a Escritura nos diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Quantas pessoas nós não conhecemos? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão presas a muitas e muitas coisas deste mundo e precisam ser o quê? Libertas pela verdade da cruz. O segundo porquê que nós vemos nesse texto, o porquê que a palavra do Senhor vence as trevas e transforma vidas, é porque Deus testemunha a sua palavra com sinais. E nós vemos isso a partir do versículo 11, que nos diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Perceba, Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Seus lenços, seus aventais curavam e mostravam então que esse poder vinha de Deus e não de Paulo. Agora entenda, esta é uma forma de trazer um respaldo para a palavra de Deus. Em meio, escute isso, em meio a uma cidade onde as pessoas não somente adoravam a outros deuses, como também acreditavam nas forças pagãs e nos processos pagãos, faz-se necessário de que a palavra do Senhor entre com este respaldo sobrenatural. Para você entender melhor. Éfeso era uma região onde as pessoas não somente adoravam aos deuses gregos, era também uma cidade onde se tinha bastante pessoas que agiam, que trabalhavam com forças ocultas. Era uma cidade que tinha essa característica. Então, quando você tem o anúncio da mensagem da cruz, e junto com esse anúncio da cruz, da palavra de Deus, do Evangelho, você tem também o poder de Deus que dá respaldo a esta palavra, então você tem algo que é feito de maneira assertiva. E antes que você pense o seguinte, porque atualmente nós vemos pessoas que operam milagre, com lenço, com isso, com avental, com roupa, com seja o que for. Lembre-se que eu já expliquei aqui que há muitas coisas registradas no livro de Atos que se encerram no livro de Atos. Até mesmo porque nós não temos mais apóstolos, nós não temos mais pessoas que são testemunhas oculares de Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui em Éfeso acontece em função do contexto de Éfeso exclusivamente. Diferente do contexto que nós temos hoje. Agora, é muito claro entender que existe um respaldo muito forte na palavra de Deus nesta situação. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala sobre um reino que existe, que foi inaugurado, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, e quando através da vida dele Deus demonstra o poder deste rei, isso deixa muito claro àqueles que estão ouvindo de que Paulo não está ali falando bobagens. Paulo não está ali falando qualquer coisa. Paulo está falando do Evangelho, que é poder de Deus. E quando os utensílios de Paulo são utilizados, e Deus usa esses utensílios para curar aquelas pessoas que estavam perdidas, o que está sendo demonstrado ali é a autoridade do Cristo ressuscitado, daquele que Paulo pregava. É isso que está sendo demonstrado.
era algo tão poderoso que nós já vimos nos capítulos anteriores a história do mágico que queria o quê? Queria o poder de fazer com que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Queria inclusive pagar para que fosse ensinado isso aí. Então era algo poderoso, era algo que chamava a atenção, mas era algo que era feito para respaldar, para endossar a mensagem do Evangelho. Como quem diz o seguinte: olha, esse Cristo que Paulo está pregando não é qualquer um. O que ele está falando não é uma besteira. Ele é vivo, é verdadeiro e é poderoso, porque as pessoas estão sendo libertas dos seus males através da vida de Paulo. É o contrário do que nós vemos nos versículos 13 ao versículo 16. É o contrário. Por quê? Porque do 13 ao 16, nós vemos a história de alguns judeus que desejavam também demonstrar poder, mas não podiam. E é importante que você entenda isso. Os judeus, eles eram conhecidos pela sua espiritualidade. Então, escute isso. Alguém está endemoniado, está lá com o espírito maligno. A primeira pessoa que vão pensar em chamar é o judeu. Nessa época era assim. É o judeu, vamos chamar um judeu. É por essa razão que alguns desses judeus se tornaram o quê? Exorcistas profissionais. É isso que o texto do versículo 13 nos diz. Exorcistas ambulantes aí são exorcistas profissionais. Homens chamados exclusivamente para fazerem este trabalho. A diferença é que eles são profissionais. Eles não fazem isso pela ação do próprio Deus. E a prova disso é que o intento deles é frustrado. Veja o que diz o versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Agora, preste atenção. Nós estamos numa cidade onde as pessoas praticavam a idolatria, onde as pessoas criam, acreditavam naquelas pessoas que faziam magias. Não é aquela palavrinha? Simpatias. E aí agora você tem judeus que, olhando para o que Paulo fazia, desejavam usar o nome de Cristo Jesus de forma semelhante como esses pagãos utilizavam. Como? Simpatias, magias, cheios de coisas mágicas. Eles acreditavam que o nome de Jesus era como um amuleto. Como naqueles filmes, né? Você vai expulsar o diabo, você pega aquela cruz que tem o Jesus crucificado. Eles achavam que o nome de Jesus era assim. Era um amuleto. Vocês estão rindo, mas tem muita gente que acredita nisso, tá bom? Cuidado. Só que a questão é que quando eles fizeram isso, o homem possesso de espírito maligno, o espírito que estava nesse homem, na verdade, respondeu, versículo 15, dizendo: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Antes que você pense: ah, pastor, o demônio fez isso porque eles vivem em pecado. Mas a gente também peca, né? Então, se o demônio for fazer isso por causa de pecado, entraria todos nós no rolo. O que está acontecendo aqui,
meu amado irmão e minha amada irmã, é que, como estes judeus utilizam o nome de Jesus como se fosse um amuleto, eles não têm autoridade para falar em nome de Cristo, porque eles não obedecem a Cristo Jesus. E essa é uma diferença muito grande. Abra a sua Bíblia, deixa marcado aí, tá bom? Mateus capítulo 7, para nós entendermos isso. Mateus capítulo 7 é um texto que nós conhecemos muito bem. Versículo 22. Vou ler a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz, aqui é Jesus Cristo falando, ok? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, primeira coisa que Jesus está dizendo, só vai entrar no reino dos céus quem? Quem faz a vontade do Pai. Ou seja, quem obedece o que o Pai diz. Versículo 22, explicando o que ele disse no 21. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós, o quê? Profetizado em teu nome, ou seja, falado da Escritura. E no teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que acontecia, meus amados irmãos, com estes homens, é que eles desejavam agir como os pagãos agiam. Como os pagãos agiam. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque foi desta forma, agindo desta forma, que este espírito maligno demonstrou que aqueles judeus nada eram. Não eram nada. E assim, versículo 16, o processo do espírito maligno saltou sobre aqueles judeus, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Isso é interessante, porque como eles não obedeciam a Deus, então da mesma forma que o diabo prevalecia sobre a vida desses homens desobedientes, mas que se achavam profissionais, assim também o diabo prevaleceu sobre eles nesta ocasião, expulsando-os dali, subjugando a eles. Agora, continue prestando atenção. Quem eram esses judeus? Versículo 14 nos diz. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Servo. Era o quê? Era o quê? Era aquele que detinha o cargo mais alto, religiosamente falando. O sumo sacerdócio. Lucas quer deixar muito claro a nós, muito claro, que a obediência ela deve ser vivida e não somente ensinada. Obediência tem que ser vivida e não somente instruída. Não quer dizer que esses homens eram filhos do sumo sacerdote, que eles tinham autoridade, a mesma autoridade de Paulo.
Muito cuidado, meu irmão, se você busca sinais, prodígios e maravilhas como mercadoria, como muitos procuravam esses profissionais. Porque você pode acabar caindo em um grande engano e em uma grande superstição. O terceiro porquê que nós vemos nesse texto, o porquê de que a palavra de Deus ela vence as trevas e liberta vidas, é porque a palavra produz arrependimento e transformação. Isso que aconteceu com esses judeus que eram conhecidos por serem espirituais, profissionais, exorcistas, homens poderosos, chegou ao conhecimento de todos, tanto judeus como gregos, é o que nos diz o versículo 17. Então, tanto judeus como gregos ouviram o quê? Ouviram que os 7 filhos do sumo sacerdote, que eram famosos exorcistas, acabaram apanhando de um homem possesso de espírito maligno. E essa notícia provocou nos habitantes de Éfeso o quê? Temor sobre aqueles homens. Mais uma vez, algo sobrenatural serve para respaldar o seguinte: Paulo não está de brincadeira. Paulo não está falando de uma besteira. Paulo está falando de algo muito sério. Esse negócio de reino de Deus e de Jesus Cristo é muito sério. Ele não está de brincadeira. Todos eles que estavam temerosos vieram a crer, e isso fez com que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido. Agora, eles acreditaram na palavra de Deus e não permaneceram da maneira em que viviam. Veja o que o texto diz, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Classe Westminster que está aqui. Existem coisas, eu ensinei a vocês, que elas precisam serem confessadas de que maneira? Publicamente. E elas são confessadas publicamente quando elas foram feitas de maneira que atingiu a todos, atingiu muitas pessoas. Estão lembrados? Por que eles confessavam publicamente? Porque o que eles faziam era feito publicamente. No meio desse balaio de superstição, de idolatria, haviam essas pessoas que ou praticavam paganismo, ou financiavam paganismo, ou acreditavam no paganismo. E estas pessoas que isto faziam, seja qualquer uma dessas coisas, passaram a confessar e denunciar publicamente que estavam o quê? Erradas, que estavam pecando. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado o quê? Esses aqui, eles não só criam, eles faziam também. Artes mágicas, reunidos seus livros, os queimaram diante, ou seja, publicamente. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então aquele povo que estava lá, que usava o livro de São Cipriano, não vou mais usar. Eita, mas tem gente que arregalou os olhos. Não com medo não, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Resolveram queimar os seus livros. Aqueles livros lá de receita, para você fazer a estrelazinha lá, tal, o círculo, seja lá o que for,
entenderam que estavam errados, entenderam que estavam em pecado e que se permanecessem iam descer direto o quinto. Então foi melhor o quê? Se arrepender e se livrar daquilo que te faz pecar. E embora você acha engraçado o jeito que eu falo, né? Não é a mensagem. Mas os livros queimados estavam calculados no valor de 50 mil denários. Sabe quanto era um denário nessa época aqui? Um denário equivalia a uma diária de trabalho. De trabalhador braçal. Então, por exemplo, um pedreiro é uns 100 reais uma diária de um pedreiro? Ixi, como eu estou atrasado, não? Que bom que está valorizando, né? Porque os homens trabalham. Hã? Aos 70 que vem assim agora. Então você pega esse valor e multiplica por 50 mil. Dá dinheiro ou não dá? Dá dinheiro demais. Mas eles levaram isso em consideração? Não. Então escute. Conversão é acompanhada de frutos. Frutos de arrependimento. Não importa o custo que for, mas a conversão é demonstrada a partir de frutos. Novas ações. Onde a palavra é falada, é pregada e ela é crida. Então ali se produz fruto. E é desta forma que ali em Éfeso, a palavra do Senhor, versículo 20, crescia e prevalecia poderosamente. Lembre-se da ilustração que eu disse, da vila, onde moravam pessoas que acreditavam naqueles curandeiros, que receberam aqueles talismãs e que preservavam aqueles talismãs como se a vida deles dependesse daquilo, mas que tiveram a sua mentalidade transformada quando aquele médico chegou e curou aquelas pessoas e que inclusive ensinou a elas que ali existia um poço onde elas podiam beber água. Só Cristo Jesus é quem pode fazer isso com o homem. Libertar ele dos seus grilhões e dos seus talismãs. Ensinar ele a beber desta fonte aqui. E assim fazer com que ele seja curado, transformado. As implicações desse texto para nós, meus amados irmãos, a primeira delas: comprometa-se com o ensino bíblico prolongado. Escute, Paulo ficou todo este tempo ensinando ali na escola de Tirano. Durante todos esses anos, 2 anos, Paulo ficou ensinando na escola de Tirano perseverantemente. Agora deixa eu lhe dizer, para conhecer a Deus é necessário tempo. E você precisa dedicar tempo a conhecer ao Senhor, nosso Deus. E para conhecer a Ele, você tem que se apropriar da palavra dEle. Eu pregar aqui 40, 50 minutos, uma vez por semana, não é suficiente. Senão você vai ser como Jó. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar.
Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. É necessário, meus amados irmãos, dedicação diária a conhecer as Escrituras. Nós temos feito estudos pela manhã, no domingo, temos feito estudos na quarta-feira, temos feito devocionais, cronológicos, inclusive. Você escuta o devocional, você está vendo a cronologia da história bíblica. Mas você precisa se apropriar disso para você conhecer mais a Deus. Se você não está fazendo a leitura do devocional, se você não está se dedicando àquilo que tem sido ensinado, você não tem como conhecer a Deus. Mas pastor, eu conheço a Deus. Tem certeza? Tem certeza? Que eu vou dizer se você conhece a Deus no momento de pressão. Porque quando as coisas estão boas, quando nós estamos na bonança, todo mundo serve a Deus. Todo mundo se alegra. Agora, quando as coisas elas apertam, quando nós, como eu disse lá na casa do irmão Joaquim, na visita que eu fiz, quando o agricultor, ele vai fazer o que com a videira, seu Joaquim? Ele vai podar, limpar para ela produzir. Aí é que a gente sabe quem realmente serve a Deus. Porque podar dói. Podar tira pedaços. Mas o que vai fortalecer a sua fé? A Escritura, meu irmão. É a Escritura. É o que a palavra de Deus diz, mas você precisa dedicar tempo a isso. Você precisa dedicar esforço a isso. Por isso não perca tempo. Invista em meios em que você conheça mais a Deus. Estudar a Bíblia não é só para pastor, ou presbítero, ou diácono. Estudar a Bíblia é para todos nós que queremos de fato conhecer a Deus. Segunda implicação para nós: pratique uma ruptura concreta com fontes espirituais nocivas. Se afaste de tudo aquilo que é espiritualmente nocivo a você. Esses crentes em Éfeso pegaram seus livros e queimaram e romperam com aquilo que os fazia pecar, com aquilo que lhes era nocivo. E você precisa se afastar de tudo aquilo que é nocivo. Dedique tempo a você fazer uma lista de mídias, de livros, de jogos, de grupos, de pessoas que influenciam você espiritualmente. E aí, analise essa lista à luz da palavra de Deus. Porque se amizades que você tem lhe influenciam para fazer o que está errado, você tem que se livrar delas. Se você faz uso de livros que influenciam você para fazer o que não está na palavra de Deus, você tem que se afastar disso. Se você faz uso de mídias, de músicas, de jogos ou de outras coisas que te induzem a fazer o que está errado, você precisa se afastar disso. Você não pode cultivar esse tipo de coisa. E eu quero dizer ainda mais. Se afaste de toda e qualquer superstição. Crente que não passa debaixo de uma escada, porque diz: pastor, minha vida vai fechar quando eu passar. Não pode.
Não pode. Olhe, escute. Toda superstição vai ser as algemas que você mesmo vai colocar nas suas mãos. Acabe com essa história de superstição, de sexta-feira 13, de lua cheia, lobisomem, de bruxa, de feitiçaria, de macumbaria. Acabe com essa história. Encerre isso. Crente não anda com superstição. De jeito nenhum. Aí você pode marcar comigo, né? Por enquanto, lá no gabinete da Pissarreira. Pastor, vem contar uma história sua. Pode contar. Mas eu só vou ouvir. E vou dizer a você o que estou dizendo. Acabe com toda e qualquer superstição. É isso que significa dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso Salvador, ele não é só um talismã. Pastor, eu uso essa correntinha para a cruz, que eu tenho certeza que quando eu uso ela, olha, rapaz, eu fecho o negócio, as portas se abrem, eu estou protegido. Rapaz, o acidente acontece na minha frente, mas comigo não acontece. Você pode ter certeza que uma hora você vai perder ela, Deus vai fazer você quebrar, vai vender, sei lá o quê, mas Deus vai lhe mostrar que isso aí só é superstição. Olha, pastor, quando é na sexta-feira eu não gosto de fazer nada. Sexta-feira é para fazer as coisas, fechar negócio e tal, olha, é confusão. Meu irmão, de uma vez por todas, se liberte disso. Se liberte disso. Porque isso é espiritualmente nocivo para você. Se desvencilhe, corte, lance fora tudo aquilo que é espiritualmente nocivo para você. E se você está ouvindo eu dizer isso, e você no seu coração está pensando, o pastor está dizendo isso aí, mas ele não sabe das histórias que eu conheço. Eu estou dizendo a você, com a autoridade que a palavra tem, você está dando mais poder ao que você crê do que o que a palavra diz. Não faça isso. Não faça, senão você está desonrando a palavra de Deus. A terceira implicação para nós, meus amados irmãos: denuncie e desmascare falsos profetas e poderes com responsabilidades. Se aproprie da palavra de Deus para você poder selecionar, analisar aquilo que é de fato bíblico, para você não cair em qualquer conto da carochinha, para você poder desbaratar toda manipulação, todo charlatanismo, toda seita que muitas existem. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai aprender a fazer isso pela palavra de Deus. Então, vai ter aqui, por exemplo, né? Vai ter em tal lugar, ou aqui mesmo na igreja, um curso sobre apologética. Ou seja, como você responder às coisas que existem nesse mundo biblicamente. O que você tem que fazer? Você tem que ser o primeiro. Bote meu nome, que eu venho. Para você aprender e não ser enganado, meu irmão. Você não pode viver enganado, não. Enganado pelo que as pessoas estão dizendo por aí. Rapaz, eu ainda me lembro, eu não sei se ainda fazem isso, mas eu ainda me lembro que tinha gente que ia sair da igreja, tinha que se ajoelhar para o pastor abençoar, sair da igreja.
Se saísse sem essa bênção, meu amigo, o diabo ia acompanhar a pessoa. Onde é que já se viu isso na Bíblia? Onde foi que eu não vi? Aprenda a discernir falsos poderes e falsos profetas, práticas manipuladoras. Era bom demais, né? Era bom demais se eu dissesse aqui, olha, ou você vem no domingo, eu sei que eu brinco às vezes, né? Eu sei, mas estou brincando. Eu não estou dizendo a você, ou você vem no domingo ou você vai morrer nessa semana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E você crente acreditar num negócio desse? Não pode? Você vai viver manietado, aprisionado a isso. Aprenda a discernir as coisas com a palavra de Deus. E quando você identificar uma prática enganosa, não perca tempo não. Diga logo, isso está errado. Isso é antibíblico. Isso é herético. Não fique calado não. Aprenda a discernir essas coisas ouvindo mais e se dedicando mais à palavra de Deus e estudo a palavra do Senhor. É assim, Deus em Cristo continue a nos transformar e nos edificar pela sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos lá, Senhor. Bendito seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, o texto nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Posteriormente, Timóteo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Os que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Meus amados irmãos, nós temos a oportunidade nessa noite de participar desse sacramento do nosso Senhor, instituído pelo nosso Senhor e que serve como meio de graça para cada um de nós. Como eu gosto de dizer, os meios de graça, que não são só os sacramentos, mas os meios de graça, eles servem para nos edificar, para nos santificar, para nos fortalecer. E a ceia do Senhor é um desses meios que nós somos ordenados a participar. A todos aqueles que são batizados em uma igreja verdadeiramente evangélica, uma igreja genuína, que prega genuinamente a palavra de Deus, que aplica a disciplina, que crê nestes sacramentos, devem de fato participar.
Mas este meio de graça que nós participamos, nós não fazemos somente em memória de Cristo. Apesar do fato de que ele diz fazer isto em memória de mim, mas quando nós fazemos, nós não olhamos somente para trás, mas olhamos também para frente. Olhamos para o banquete futuro que participaremos quando Cristo de fato vier se encontrar conosco e nos levar deste lugar, e nós teremos uma ceia com as bodas do Cordeiro, celebrando a nossa vitória. Então, quando nós participamos da ceia, nós não entendemos que o Senhor Jesus Cristo é somente lembrado. De fato, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo ele está em nosso meio, espiritualmente. Não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas espiritualmente a sua presença é real. E é exatamente este o fator preponderante para dizer que nós não podemos participar indignamente. Nós temos que examinar a nós mesmos. E assim, havendo examinado, participarmos do pão e do vinho, corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo deixa muito claro, se nós julgássemos a nós mesmos, ou seja, se nós examinássemos a nós, não seríamos julgados pelo Senhor, e assim comemos e bebemos indignamente. Assim, portanto, nós participaremos deste sacramento e assim oraremos, teremos um momento para orar. Você vai orar individualmente, examinando a si mesmo. Em seguida eu orarei, consagraremos os elementos, nós participaremos da ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, nos encontramos, Pai, em mais um momento em que nós participaremos deste sacramento. E te somos gratos, Senhor, pela oportunidade oferecida a nós. Mas não podemos participar de qualquer maneira, como a Tua palavra lida aqui nos instrui. Devemos examinar a nós mesmos. E nesse sentido, te rogamos da Tua graça, para que possamos participar. Teu Espírito assim nos fortaleça. Aqui, Senhor, estão este pão e este vinho, retirados do uso comum, e que agora representam corpo e sangue do Senhor. Nos abençoa, Pai, e opera em nosso meio pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Todos aqueles que, como disse, são batizados em uma igreja verdadeiramente evangélica, não somente podem, mas também devem participar deste sacramento, e assim fiquemos de pé todos aqueles que participarão deste sacramento. Peço a você que receba este primeiro elemento que o presbítero Paulo irá distribuir e que aguarde para que, quando todos nós recebermos, juntos ceemos. Bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores
Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou do pão e ali ele o partiu, abençoou e partiu e disse que aquele pão representava o seu corpo, o corpo que foi oferecido em favor de todos aqueles que pertencem ao seu povo. E assim hoje, participando da ceia do Senhor, nós comeremos, nos lembrando do seu corpo oferecido para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Comamos, meus irmãos. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Nessas chagas pureza para o maior pecador. Ah, quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Que a neve eu estou. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Depois de ter tomado o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, ele disse: bebei dele todos, porque esse cálice é o cálice da nova aliança, representando o sangue de Cristo Jesus, derramado ali na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. E assim, quando bebemos, nos lembramos da redenção que alcançamos em Cristo Jesus pela sua graça maravilhosa. Bebamos, irmãos. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Graças te rendemos, Senhor, por este meio de graça. E assim, Pai, te pedimos que teu Espírito nos transforme dia após dia. E que sejamos, Senhor, santificados pela ação dele sobre nós, pela palavra do Senhor sobre nós, pelos teus sacramentos sobre nós. Nossa fé seja fortalecida e que nós cada vez nos aproximemos do Senhor em santa obediência, em nome de Cristo Jesus, que nós choramos. Amém. Meus irmãos, iremos cantar o hino de número 6 da Doxologia. Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, Senhor.
Então, quem tem os slides, a gente vai ler em voz audível, então prestar bem atenção. Tá? Então, a pergunta do Catecismo do Westminster, a pergunta de número 85. Vamos lá? Pergunta: Que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Resposta: Para escaparmos da ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Santo e bendito Senhor, nós agora, Senhor, chegamos ao final deste serviço último, alegres no Senhor por termos a oportunidade de assim te oferecer tudo aquilo que fizemos pela tua santa ordenança, lido a tua palavra, orado ao Senhor, dedicado naquilo que o Senhor nos dá, e ouvirmos da tua resposta, da tua palavra bendita ao nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de não sairmos daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Dá-nos a graça de obedecermos aquilo que aprendemos aqui. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos mais obedientes ao Senhor. E assim que o Teu Santo Espírito nos transforme, dia após dia. Que não sejamos, Senhor, como neófitos, mas que cresçamos no conhecimento da Tua palavra bendita. Que o nosso coração seja avivado por esta palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, de maneira que busquemos obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos exige, que o Senhor nos exige. Pai, dirige a nossa vida e nos abençoa. Cuida de nós nesta semana, Senhor, dos nossos afazeres e tudo aquilo que nos pertence, que façamos tudo para a glória do Teu nome bendito. Senhor, transforma o nosso coração dia após dia, substituindo o coração de pedra por um coração de carne, para que cada vez mais enxerguemos a necessidade do nosso próximo, para que cada vez mais ouçamos a Tua voz, Senhor, e assim possamos amar uns aos outros, para que cada vez mais desempenhemos, Senhor, o nosso papel como servos de Cristo Jesus, como os Teus discípulos, Senhor, em tudo que fizermos em nossos lares, para que sejamos bons pais, bons esposos, esposos amorosos, para que sejamos também esposas, as que aqui estão, amorosas, dedicadas, submissas, cuidadoras, Senhor, do lar, dos filhos, do marido, e aos filhos, bons filhos, obedientes aos pais, que honram o nome do Senhor naquilo que fazem. Abençoa, Senhor, o nosso lar, o nosso trabalho. Conduz, Senhor, a nossa semana. Toma, Senhor, em Tuas mãos os nossos irmãos que estão enfermos e em tratamento. Que o Senhor assim os abençoe, que o Senhor assim cuide de cada um deles. Que o Senhor assim lhes restaure a saúde, Pai. Amenize as suas dores. Que Tu possas, Senhor, restaurar a saúde de cada um deles por completo.
para a glória do teu nome bendito. Te rogamos por todos aqueles, Senhor, que nos cercam e que são da nossa família, que não te conhecem ainda. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos use como instrumentos para falar da tua verdade, da tua palavra, e que eles assim sejam alcançados e se rendam ao teu senhorio, Pai. E que em todas essas coisas o teu nome seja glorificado. E agora, meus irmãos, idem em paz, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E assim, que Ele te dê a paz. Deus seja louvado. Meus irmãos, quero saudar aqueles que nos visitam, os nossos irmãos lá da Pissarreira, Diácono Gesimiel, sua esposa, a irmã Alcioneia. Acertei? Ela é a pessoa que eu chamar pelo nome de guerra. O povo chama carinhosamente de Neinha. Esse casal abençoado são os pais do nosso irmão Portela Júnior. Tem orgulho de dizer que é sua sogra, né? É igual a minha. A minha é preciosa, viu? Preciosa. São os pais do nosso irmão Portela Júnior, que muito tem sido bênção nas nossas vidas aqui. E também os nossos irmãos Daniel e Ariane também, Cecília e Helena também vieram, estão ali fora tomando um ar fresco, né? Bênção do Senhor. Também os nossos irmãos que estão aqui, Isaac, bendito seja Deus. Eu sabia, eu não lembro o nome da turma pequena, mais nova. Heloísa? É mesmo, é? Rapaz, ontem eu estava lá em vocês e vocês conversando e eu pensando, Elisa, Heloísa ali e agora Heloísa ali. Tem hora que buga a cabeça do pastor, mas Deus dá conta. Deus seja louvado. Nosso irmão Joaquim também, ontem eu estava lá. Foi bom, não foi? Quase que eu vim embora. Não foi? É a próxima já. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nossas atividades semanais, quarta-feira, às 19 horas, nossa reunião de oração e estudo bíblico. Temos trabalhado o livro de Esther. Tem sido muito bom, né? Uma boa narrativa que nós temos tratado sobre ela, tem sido muito edificante. Inclusive, quarta-feira tinha bastante gente aqui, não era, irmã Francisca? Tinha muita gente aqui, né? Graças a Deus. Espero que os irmãos continuem atentos a participarem das quartas-feiras, ok? Domingo pela manhã, nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, e à noite, nosso culto solene, às 18h30. Lembrando as irmãs que sábado, dia 27, haverá um encontro de mulheres. Vai ser informada vão ser informadas mais minúcias no grupo Auxiliadoras, que é o grupo aqui da congregação, todas as mulheres, da SAF e as que não são da SAF. Mas será um estudo sobre a saúde espiritual e física da mulher cristã. Sábado, dia 27, às 17 horas. Ok?
se programe para que você possa estar aqui. Tudo bem? Lembrando aos irmãos do nosso acampamento, do dia 14 a 17 de fevereiro do próximo ano, período de feriado de carnaval, nós teremos o nosso acampamento lá na praia de Macapá. Lembro aos irmãos que confirmem a sua participação com o Diácono Vitor. Poucas pessoas confirmaram até agora. Façam essa confirmação com o Diácono Vitor. Pastor, mas eu já avisei a você que eu vou, mas você tem que falar para ele, porque se o pastor ficar com muita coisa, aí o pastor se embaralha. Não dá certo. Então, o Diácono Vitor está recebendo as confirmações e recebendo as informações de como você vai pagar, como você vai fazer esse pagamento a ele, ok? Não esqueçam de registrarem a participação de vocês. Tranquilo? Mais algum aviso? Mais nenhum, né? O MP também não. O MP teve programação ontem, não foi? Teve estudo, não foi? Ontem? Bênção de Deus, bendito seja Deus. Então, com oração silenciosa, meus amados irmãos, nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão ali atrás. Deus nos abençoe.